Boa noite, boa noite. Já temos gente chegando aqui. Que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui hoje à noite para falar sobre esse projeto que a gente já vem trabalhando aí há um tempo, idealizando e que agora a gente coloca em ação, né? Vamos daqui a pouquinho dar início aqui a essa nossa primeira live, nossa primeira aula do nosso desafio licitante fora da média. Sejam todos muito bem-vindos, vão compartilhando aí essa live com os colaboradores de vocês empresários. Jamie, seja muito bem-vindo. Viviane, José Edson, Aragão, sejam todos muito bem-vindos. Como eu ia falando, vão compartilhando. Se vocês estão entrando aqui nessa live, mas vocês ainda não estão no nosso grupo VIP, eu recomendo que vocês acessem o link que está na nossa bio, façam a sua inscrição no nosso desafio licitante fora da média, porque o conteúdo será trazido aqui, né? As aulas serão aqui através do nosso Instagram, porém só terá acesso ao conteúdo exclusivo quem estiver no nosso grupo VIP no WhatsApp, porque é lá que nós vamos compartilhar as ferramentas que nós iremos trabalhar durante esses 7 dias aí de desafio. Sempre um prazer te ouvir. Obrigada, James. Boa noite, Vivi. Então, gente, aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Hoje é o final dessa live, é o final dessa aula. Eu já vou subir material lá no nosso grupo, tá? Então, eu vou explicar o porquê do nome dessa nossa jornada, porque esse nome Desafio Licitante Fora da Média, mas no final vocês vão ver que todas as ferramentas que a gente vai disponibilizar lá no grupo tem a ver também com o nome dessa nossa jornada. Então não deixem de entrar, porque senão vocês vão assistir a aula, mas não vão ter acesso ao material que a gente vai disponibilizar, tá bom? Então vamos começar a nossa live. Não esqueçam de curtir, de repostar, ajudem aí a gente a divulgar para alcançar mais pessoas. Manda para os colaboradores aí, os empresários, manda para sua equipe, tá bom? Tem gente, acho que mandando solicitação aqui para participar do vídeo. Se for um pedido real, depois mais para frente, quiser trocar uma ideia, a gente abre sim aqui, tá bom? Diogo, seja muito bem-vindo. Bom, gente, primeiro eu quero explicar para vocês por que do nome dessa nossa jornada ser Desafio Licitante Fora da Média. Mas antes de explicar por que o nome Fora da Média, eu quero trazer para vocês aqui, antes de a gente entrar, né, no tema de fato de licitações, de falar sobre as mudanças na lei de licitações que interessam a vocês, empresários, mais propriamente dito, né? Essa live aqui, gente, essa aula, o nosso desafio licitante fora da média, como o próprio nome já diz, ele é mais direcionado para os licitantes, para as empresas que já participam de licitações e querem se atualizar, ou para aquelas empresas que ainda não participam de licitação e querem aprender a participar de licitação, aprender a participar das contratações públicas, também para aquelas pessoas que querem investir em uma nova carreira para atuar como consultor de licitações, tá? Então essa live, não só a live, como todo o desafio é voltado para vocês, mas nada impede que os servidores públicos que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais também participem do desafio para entender como funciona o outro lado da contratação, né? Eu costumo dizer, eu venho do serviço público, mas já fiz muitas consultorias, assessorias e até hoje faço para empresas também. E aí, quando a gente atua do outro lado da contratação,
a gente consegue ter uma visão diferente até daquilo que a gente faz, né? Então, você, servidor público que está aqui participando, fique à vontade e também seja muito bem-vindo. Mas como eu ia falando, deixa eu explicar para vocês por que eu pensei nesse nome, né? Desafio licitante fora da média. Mas para explicar o porquê de fora da média, eu preciso explicar o que é o oposto de uma pessoa fora da média. E às vezes quando a gente fala esse nome, as pessoas se ofendem um pouco, mas vocês vão ver que isso está inclusive na Bíblia, né? No livro de Apocalipse. O contrário de fora da média, que seria o acima da média, né? O contrário disso é a pessoa medíocre. E o que é uma pessoa medíocre, né? Que às vezes a pessoa se ofende quando a gente fala. Uma pessoa medíocre é uma pessoa que não tem habilidades extraordinárias, que tá ali fazendo o que dá, né? Tá dentro da média, assim como as demais pessoas, e que não se destaca, que não se esforça para ter um resultado ainda melhor. É aquela pessoa que tá acomodada, porque todo mundo faz assim e eu também vou fazer. É aquela pessoa que não é que ela faz de forma errada, não é uma pessoa que é ruim naquilo que se dispõe a fazer, mas também não tem excelência. Ela tá na média, né? Essa é uma pessoa mediana que a gente costuma falar. E o contrário de estar na média e ser medíocre, como eu falei, isso está inclusive na Bíblia, no livro de Apocalipse, quando fala que você não é quente nem frio, tu és morno, né? E aí quando fala tu és morno, morno é aquela pessoa que nem é ruim, mas também não é excelente. Ela tá mediana. E tá tudo bem, se você não tem grandes ambições, se você não tem sonhos maiores, se você não reclama, porque o problema é que pessoas que estão vivendo essa vida medíocre, a vida mediana, elas costumam reclamar dos resultados que elas têm. Só que se você não busca a excelência, se você não busca estar fora da média, você não pode reclamar. Você não pode reclamar. Só que o que a gente vê é muitas pessoas se acostumando com essa vida fora da média, né? O fora da média não, digo, com essa vida medíocre, né? Na média. E o que seria uma pessoa fora da média? É uma pessoa exatamente o oposto. É aquela pessoa que não se conforma em estar no mesmo padrão que todo mundo. Ela quer mais. Ela quer mostrar mais resultado. Ela não faz somente aquilo que ela foi paga para fazer, se a gente estiver falando do âmbito profissional. Ela quer mais e ela quer mais não só para mostrar que ela pode, mas porque ela quer provar para ela mesma que ela tem condições, ela tem ambições maiores e ela tem condições de alcançar voos mais altos, né? Essa é a pessoa fora da média. E eu trago até um exemplo aqui da vida pessoal, né, de relacionamentos. Quantas pessoas estão vivendo, a gente entra já na licitação, daqui a pouco o pessoal tá entrando aqui, como assim? Não era licitante, né? E tá agora falando de relacionamento. Calma que a gente vai chegar lá. Calma aí. Então tem muita gente, e vocês vão me dizer se vocês conhecem pessoas assim ou não, que estão em relacionamento já há muitos anos, né? Que o casal já não tem momentos a sós, que mal trocam duas palavras em casa, que a maior parte das conversas é sobre trabalho, contas, filhos, problemas domésticos, né? E não vivem brigando o tempo inteiro, mas também não tem diálogo. Sentam no sofá e cada um pega um celular e tá ali mexendo no celular e quase não trocam duas palavras. E quando trocam, às vezes saem farpas, né? Mas tudo bem, você deve estar pensando assim, poxa, um relacionamento de muitos anos, da maioria das pessoas é assim. E é mesmo, mas essas pessoas estão vivendo um relacionamento o quê? Um relacionamento mediano. Ela tá na média, e aí ela se conforma e se acomoda porque tá na média. Só que você pode ter algo melhor, você pode, se você se dedicar, se você esforçar, se você regar aquilo ali, você pode ter um relacionamento acima da média. E por que não se esforçar para isso? Só porque todo mundo na tua família tem um relacionamento igual, o relacionamento dos teus amigos também são iguais, você vai se conformar com isso?
né? Essa é a vida na média. Só que agora vamos trazer isso para o licitante. E o que é um licitante mediano, gente? O que é um licitante medíocre, mediano? E por favor, não se ofendam com a palavra medíocre. Eu vou falar até mais mediano do que medíocre, tá? Porque a gente tende a interpretar as palavras de forma diferente. Mas é esse o significado de medíocre, é aquele que está na média, que nem é quente, nem é frio, nem é quente, é morno, né? E o que é um licitante fora da média, que é o que a gente vai trabalhar para não ser. A gente vai trabalhar aqui no desafio licitante fora da média para deixar de ser um licitante fora da média, para deixar de ser um licitante medíocre, mediano, para ser um licitante fora da média, acima da média. Então, para a gente entender e começar a ser esse licitante fora da média, o que é um licitante mediano? O que seria um licitante mediano? Pensem aí. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? O licitante mediano é aquele que ele até sabe fazer uma licitação, participar de uma licitação, mas ele faz isso quase que no instinto. Afinal de contas, os sistemas, as plataformas de licitação, elas são muito simples de serem preenchidas. São formulários. Qual é o seu preço, qual é a sua marca, qual é o seu modelo, e subir a documentação, fazer o upload da documentação. É quase que instintivo, porque os sistemas eles vão lhe dando passo a passo, inclusive eles têm manuais para isso. Então, o licitante na média, mediano, ele faz o básico. Ele não busca conhecer a legislação, ele não busca estudar, se aprofundar. O licitante mediano, ele deixa a documentação de habilitação para colocar no sistema nas vésperas da licitação. Só que aí ele não observa que tem uma certidão que está com problema. E deixando para colocar a documentação nas vésperas da licitação, não dá mais tempo dele organizar a documentação, dele entrar em contato com o contador, fazer os seus parcelamentos na Receita Federal para poder ter a sua CND liberada para que ele possa participar da licitação. O licitante mediano, ele até vence licitação, mas ele vai para o certame sem uma planilha de custo. E aí o que é que ele faz? Ele se empolga na etapa de lances, baixa muito o preço, porque o licitante mediano, ele pensa que a planilha de custo só deve ser elaborada se o edital exigir, mas não é. A planilha de custo é a tua referência de preço, para você saber até onde você pode chegar, até onde vale a pena você baixar o preço. Licitante mediano é aquele que até vence a licitação, mas ele não observou as condições e locais de entrega do produto. E aí, na hora de executar o contrato, ele não consegue executar, porque o preço dele está baixo demais para atender aquela logística. Vocês conseguiram aí visualizar algum licitante? Não vocês, eu sei que não. Mas se tiver alguma situação aí do outro lado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem problema nenhum você ser esse licitante hoje. Não tem problema nenhum você conhecer pessoas que são assim hoje. Porque talvez elas foram colocadas pela empresa ou até por elas mesmas buscaram estar nessa condição. Eu não sei se aqui tem mais empresários, tem mais representantes, se aqui tem mais consultores de licitação. Daqui a pouco eu vou ver aqui as mensagens, viu, gente? Tá chegando algumas mensagens aqui, daqui a pouco eu leio aqui. E aí talvez vocês foram colocados nessa função sem o devido preparo, sem o devido treinamento, né? Ou até vocês fizeram treinamento lá atrás, mas agora com essa mudança da lei vocês precisam de uma reciclagem. Talvez ninguém disse a vocês que era importante fazer essa planilha do custo, né? Independente do edital pedir ou não.
Mas a nossa ideia é que a partir de agora, com o nosso desafio licitante fora da média, você consiga quebrar essas barreiras. Você consiga ter uma outra visão da atividade que você está desempenhando. Rafaela, eu sou empresário, eu sou expert em licitação, eu já trabalho com licitação há muitos anos, tudo isso que você está falando aí eu já sei. Mas talvez esteja na hora de você ampliar, né, os horizontes e capacitar a sua equipe, né? Então, quais são as condições que você está dando para a sua equipe trabalhar? Será que você está passando as informações completas para ela? Porque depois não adianta cobrar, né? Então, o licitante fora da média, ele conhece, antes de tudo, a legislação. O licitante fora da média, ele sabe fazer uma leitura crítica do edital. E são esses dois temas que a gente vai trabalhar nessa nossa aula de hoje. Durante toda... Rafaela, mas eu queria saber da execução do contrato. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ter uma semana de lives aqui toda noite, às 21 horas, para fazer o nosso desafio licitante fora da média. Hoje, nós vamos trabalhar o que é importante você entender de legislação e o que é importante você entender sobre a análise criteriosa do edital. Vamos começar falando da legislação, né, gente? Eu separei alguns tópicos aqui para vocês. Claro que a gente não vai conseguir aqui trazer para vocês tudo de inovação que nós temos na nova lei de licitações. Mas nós iremos trazer isso no nosso curso Licitante Premium. E quem acompanhar a gente no desafio durante toda a semana, no domingo a gente vai ter o lançamento desse curso, que é um curso completo, que vai do básico ao avançado, todo formulado para a nova lei de licitações, mas que vai fazer sempre o comparativo para que vocês não fiquem perdidos, né? Então, a gente vai estar sempre comparando como era no 8666 e como vai ser na 14133. Rafaela, esse curso é para mim que não sei nada de licitação, vou começar agora? É, porque como eu falei, vai do básico ao avançado. Os primeiros módulos são mais de como preparar a empresa para poder participar da licitação, o que é que você precisa para atuar como um consultor, né, e conceitos, e depois a gente vai aprofundando, vai para a parte prática, módulos de dispensa, módulos de inexigibilidade, módulo do pregão, módulo de sistema de registro de preço, módulo de execução do contrato. Então, tudo isso a gente vai ter no nosso curso Licitante Premium, tá? Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui é que a gente vai trazer muito, mas muito conteúdo nas nossas aulas do desafio, tá? Mas na medida do possível, porque cada aula vai ser 1 hora de live e aí não tem como a gente esgotar todos os temas, né, gente? A lei é enorme, tem 190 e lá vai... artigo 193 artigos, mais vários incisos, aí já vem as regulamentações, então a gente não tem como esgotar tudo aqui. Mas o que é que eu preciso que você, licitante, entenda sobre a nova lei de licitações? O que é que está acontecendo no mundo nesse momento, no mundo das licitações, né, gente? O que é que está acontecendo no mundo das licitações nesse momento e que é importante que você, empresa, entenda? Primeiro que vocês hoje precisam conhecer os dois regimes. Porque nós temos duas leis gerais de licitações vigentes no nosso país. Até 30 de dezembro, eu não vou falar aqui dessa evolução da vigência, porque foi tantas idas e vindas. A 14133 disse que eram 2 anos de convivência, aí veio o decreto-lei e prorrogou, aí depois a medida provisória e prorrogou, e depois a medida provisória não foi convertida em lei, mas teve uma lei complementar que prorrogou também, enfim. Em resumo, a 8666, que é a Lei Geral de Licitações, há 30 anos. A 10.520, que é o que a maioria aqui utiliza, que eu sei que é o que a maioria utiliza, que é o pregão. E o regulamento também, o decreto 10.024 do pregão. Tudo isso vai ser revogado em 30 de dezembro de 2023. Rafaela, há possibilidade de prorrogação? Duvido muito. Não estou dizendo que é impossível,
mas eu acho muito pouco provável, tá? Que tenhamos uma nova prorrogação. Mas isso também para vocês, empresa, não vai fazer tanta diferença se prorrogar. Porque vocês vão ter que conhecer os dois ordenamentos jurídicos do mesmo jeito. Porque vão ter órgãos fazendo pela 8666, vão ter órgãos fazendo pela 14133. E nós já temos muitos órgãos, pouco em comparação, né, a todos os órgãos que nós temos. Mas já temos um número significativo aí começando a utilizar, ainda mais agora que está se aproximando, falta um pouco mais de 30 dias, né? E aí vamos ter cada vez mais órgãos utilizando a nova lei de licitações. Então, até 30 de dezembro, vocês têm que entender que temos dois ordenamentos aí, dois regimes jurídicos gerais da nova lei de licitações, dois regimes de licitações, tá? A 866 e a 14133, cada uma com seus vários regulamentos, ok? Rafaela, e depois de 30 de dezembro, o que vai acontecer? A 8666, a 10520, seus regulamentos vão ser revogados. Porém, nós ainda teremos resquícios, né, de leis ou de licitações ainda sendo realizadas pela 8666. Por quê? Porque o processo interno na administração começou ainda na vigência, né, antes de 30 de dezembro, foi optado por licitar pela 8666, pelo antigo regime, e aí muito provavelmente teremos ainda nos primeiros meses de 2024 editais sendo lançados aí pela lei 8666, tá? Então vocês precisam entender dos dois. O que é que eu trouxe aqui 4 pontos que os licitantes não podem deixar de fazer a leitura da 14133. Rafaela, mas só 4? Porque como eu falei, a nossa live é só de 1 hora, né? E aí, aqui a intenção aqui é despertar o interesse de vocês para estudar a nova lei de licitações. Inclusive, no final, nós teremos algumas atividades. No final de toda a aula, nós teremos atividades para forçar é uma palavra pesada, né? Para estimular você a estudar todos os dias para a nova lei de licitações, tá? Então, o que é que eu separei aqui para vocês que eu acho, assim, indispensável a leitura dos artigos da lei pelo licitante e talvez aí a busca por artigos para vocês se aprofundarem um pouco mais. A gente traz isso de forma bem mais profunda no curso Licitante Premium, mas já serve aqui como uma reflexão para vocês, tá? O primeiro artigo que eu trouxe para vocês foi o artigo 4º, que trata da recepção da Lei Complementar 123 pela Lei 14133. A Lei Complementar 123 é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, né? É aquela lei que traz os benefícios para que as MEIs, as microempresas, as empresas de pequeno porte tenham benefícios na participação das licitações. Essa lei, ela foi recepcionada pela 14133. No artigo 4º, a 14133 diz que se aplica a lei complementar na nova lei de licitações, tá? Só que aqui tem uma atenção, tem um cuidado. Por quê? Porque ele traz alguns requisitos que não tinham na 8666. Que não tinha, até porque nem podia, né? A Lei Complementar 123 é de 2006, a 866 é de 93. Mas ele traz alguns requisitos que a gente não vai se aprofundar, mas eu trago isso como reflexão para que vocês façam a leitura e pesquisem. Ele traz alguns requisitos que limitam esse benefício, como, por exemplo, a empresa não pode participar, né? Recebendo o benefício, ela pode participar como grande empresa, como se grande empresa fosse, mas recebendo, tendo direito aos benefícios das micro e pequenas empresas, ela não pode participar com esse benefício se ela já tiver atingido, se a licitação tiver um valor, né, estimado maior do que o valor limite para ser uma EPP. Então, veja bem, você ainda vai participar da licitação. Você nem foi contratado, quanto mais faturar, né? Porque você muda ali o de regime, né? De
de faixa, né, na Lei Complementar 123, à medida que você atinge um determinado faturamento, né? Só que a Lei 14.133, ela não quer saber do seu faturamento. Ela quer saber que se você for participar de uma licitação, que o valor estimado da contratação seja superior ao limite bruto, ao limite para você ser uma EPP, uma empresa de pequeno porte, você não pode participar com benefício. Você participa como se grande empresa você fosse. E aí tem um outro inciso, né, que fala sobre também você ter contratos que somados ultrapassem esse mesmo limite de EPP, de empresa de pequeno porte. Então, antes não tinha isso. A empresa podia participar, ela podia ser uma MEI, uma ME, e participar de licitações de bilhões. Enquanto ela não faturasse, ela iria continuar com os mesmos benefícios, tá? E a nova lei de licitações, ela traz essa restrição. Então, é preciso que as empresas estejam atentas, porque a princípio isso vai ser autodeclaratório. A empresa vai ter que declarar que não atingiu ainda em contratos, né, o limite de EPP. Por enquanto é autodeclaratório, mas nós temos que lembrar que a administração pública agora tem uma ferramenta chamada Plano de Contratações Anuais. Portal Nacional de Contratações Públicas, é tudo com P, gente. Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. O PNCP, ele não é um portal somente de divulgação das licitações, mas também um portal onde vão ter dados que a administração pública pode consultar. Então, a ideia do PNCP é, inclusive, que se você colocar lá o CNP, ainda não está com todas as ferramentas disponíveis, mas a ideia é essa. Você for consultar o CNPJ de uma empresa, você consiga visualizar todos os contratos que aquela empresa tem em nome dela, tá? Por quê? Porque todos os contratos da administração pública de qualquer esfera vão ter que estar no PNCP. E como ele é um banco de dados e não somente um portal de publicação, quando você jogar o CNPJ da empresa, ela vai trazer a relação dos contratos que aquela empresa tem. E aí, se você, empresário, você declara que não atingiu ainda o limite de EPP em contratos e não em faturamento, e a administração pública faz essa diligência e vê que você já ultrapassou, aí você pode ter problemas com penalidades, né? Sofrer uma infração aí na licitação, tá? Então, esse artigo 4º é um artigo que eu indico que vocês façam a leitura e façam essa observação, mesmo que seja um registro de preço. Pergunta boa, tá, gente? Essa é uma polêmica entre a doutrina, porque ata de registro de preço não é contrato, né? Mas, a partir do momento que você firma um ata de registro de preço com a administração pública, tudo que você começa a executar naquela ata, se você já executou, isso deve ser considerado como um contrato, tá? Porque mesmo que não tenha o termo de contrato, quando você tem um empenho, uma ordem de serviço, uma ordem de fornecimento, esse documento ele está substituindo para a administração pública o termo de contrato. Então, o total da ata de registro de preços, muitos doutrinadores, e eu me incluo nesses muitos doutrinadores, né, estudiosos, entendem que se é a ata de registro de preço, ainda não é contrato. Mas tudo que você fatura daquela ata de registro de preço deve ser utilizado no cálculo dos contratos também, tá? Não sei se ficou claro aí para você, Diego. Outro artigo que eu acho que assim é essencial para que as empresas estejam atentas, tá? É o artigo 56. Vão anotando aí. O artigo 56, ele trata dos modos de disputa, tá? Rafaela, mas modo de disputa, a gente que já participa de licitação, a gente já está acostumado. Sim e não. Porque nós temos um novo modo de disputa. Na verdade, nós temos 4 modos de disputa, né? Nós temos o aberto e fechado, o fechado e aberto e o fechado.
Só que nas licitações, onde o critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto, o só fechado, ele é vedado, tá? Então, só fechado não pode. Por quê? Porque tem que ter etapa de lances. Rafaela, quando que vai ser usado só o fechado? Para licitações que tenham técnicas, né, e outras situações. Mas o critério de julgamento do menor preço e o maior desconto, que é as concorrências de obras e serviços de engenharia, os pregões, em todas, né, todos os objetos de pregões, seja por menor preço ou maior desconto, é critério de julgamento, né, que pode ali utilizar o modo de disputa aberto, que para quem já participa de licitações é super comum e não mudou muita coisa, tá? Não dá pra gente trazer uma aula toda sobre modo de disputa aqui. Se você ainda não participa de licitações e não sabe do que a gente tá falando, eu oriento que vocês entrem no nosso curso, porque quando a gente fala do modo de disputa, a gente explica desde o iniciozinho, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, e aí a gente vai para o avançado, que é as mudanças que a nova lei de licitações trouxe, tá? Mas modo de disputa, digamos, é uma forma de você dar lances durante a disputa eletrônica. Quem decide o modo de disputa é a administração pública. E ela vai trazer isso expressamente no edital, tá? Então, hoje a gente pode utilizar, a gente já utiliza na 8666, que não é, na verdade é 866, é a 10520, que é do pregão, e o decreto 10.024 do pregão eletrônico, do novo pregão eletrônico, que já não é tão novo assim. A gente tem o modo de disputa aberto, e a gente tem o aberto fechado. Só que agora a gente também vai ter o fechado e aberto. E aí, se você ainda não está familiarizado com esse formato de modo de disputa, eu oriento que você, licitante que é fora da média, não espere um edital que você vai participar, ter esse modo de disputa para você estudar ele. Porque o modo de disputa impacta na forma que você vai dar os seus lances, na sua estratégia de lance. Toda estratégia de lance da empresa depende do modo de disputa, né? Se você vai começar dando lances altos, se você vai segurar um pouquinho os lances, se você vai deixar para os últimos minutos. Lembrando que em alguns tipos de modo de disputa nós temos o que a gente chamava antigamente, que eu sou, como é que fala? Eu tenho o Nutella e tenho o raiz, né? Eu sou do tempo do pregão presencial, gente. Então, assim, né? E do início do pregão eletrônico. E no início do pregão eletrônico, antes do novo decreto, a gente tinha o que a gente chamava de tempo randômico, né? Ou tempo aleatório. Hoje eu ainda uso esse termo aleatório, né? Na minha época era tempo randômico. Que é um tempo que o próprio sistema, ele calcula e você não sabe quando começa e quando termina. Tem o tempo máximo, o mínimo e o máximo. Mas entre aquele mínimo e máximo, você não sabe quando o sistema vai parar. Então, tudo isso você precisa saber, precisa conhecer para poder saber qual a estratégia certa que você vai utilizar na etapa de lance da licitação que você vai participar. Então, o licitante fora da média, ele não vai participar de uma licitação sem entender os modos de disputa, tá? E você vai se tornar, no final dessa nossa jornada, um licitante fora da média, ok? Outro artigo interessante que também vocês não podem deixar de observar. E aqui, gente, juro para quem tá lá no grupo já. Quem não tá no grupo ainda, volto a falar aqui, tá? Nós teremos ferramentas, práticas, atividades que vão ser disponibilizadas somente para quem estiver no nosso grupo VIP. Rafaela, como é que faz para entrar no grupo VIP? Acessa o link da nossa página que está na nossa bio, Rafaela Brasil, Rafaela com PH, rafaelabrasil.com.br. Se inscreve e na inscrição o sistema vai te direcionar para o nosso grupo VIP. Assim que terminar essa live, eu já vou disponibilizar material lá. E aí a gente colocou lá no grupo, pediu para o pessoal colocar as dúvidas que já tinha. Essa aula já estava pronta, mas parece que teve uma telepatia, que 2 pessoas colocaram lá que tem dúvidas em relação à garantia de proposta.
E é exatamente um dos artigos que eu separei para vocês aqui, para vocês estudarem, que é o artigo 58 da Lei 14.133. E por que que eu trouxe justamente esse artigo para essa discussão, que é importante para o licitante fora da média conhecer? Porque a 10.520, ela vedava expressamente a exigência de garantia de participação nos pregões. Era vedado expressamente. A garantia de participação é algo que é muito comum nas licitações de obras e serviços de engenharia, tá? É super comum ter exigência para obras de grande vulto, né, com um valor significativo, a administração, a comissão permanente de licitação, que vai deixar de existir, né? Vamos falar um pouquinho nesse termo, porque ele vai ficar demodé daqui a uns dias. A CPL não vai existir mais, gente. A Comissão Permanente de Licitação, ela no edital, ela podia exigir garantia de participação dos licitantes. Porém, a lei do pregão, ela vedou expressamente. Então, muitas empresas que participam somente de pregão estão com muita dúvida em relação à garantia de participação. Já era possível, ainda que no pregão, ter a garantia do contrato, porque o contrato era regido pela 8666 e não pela 10.520. E a 10.520 ela vedava a garantia de participação. Mas a 14.133, no artigo 58, ela possibilitou. Rafaela, e como é que a empresa ela pode prestar essa garantia de participação? Existem 3 formas, né, gente? Que é as mesmas que já tinha na 8666, tá? Não mudou muita coisa. Que é a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública. A licitante, a empresa, ela vai dar essa garantia para a administração. Outra forma é o seguro-garantia. O seguro-garantia é o que é mais utilizado nas licitações atuais de obras. As empresas procuram uma instituição financeira, fazem um seguro e a apólice do seguro, ela sai no nome da administração pública do órgão que está realizando aquela licitação. Então, lá na apólice do seguro vem os dados do processo, o número do processo, o número da concorrência ou da tomada de preço, como é hoje, né? E vai vir assim também em relação aos pregões. E o beneficiário daquela apólice era a administração pública. Da mesma forma, a fiança bancária. E aqui eu faço uma ênfase que a lei trouxe o nome fiança bancária. Fiança bancária, eu estou com a lei aqui aberta na tela do computador. Fiança bancária é emitida por banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. E por que eu trago essa observação? Porque recentemente, em uma licitação de obras, obviamente, nós tivemos uma empresa participando com a carta fiança, ponto. Não era uma carta fiança bancária, era uma carta fiança. Tem empresas financeiras que emitem carta fiança. E na iniciativa privada, isso é aceito, tá? Não tem problema nenhum. É um documento válido, mas não para participar de licitação. Para participar de licitação, a fiança tem que ser bancária, através de instituição reconhecida pelo Banco Central do Brasil. E aí, nessa licitação, a empresa foi inabilitada. E ela sendo inabilitada, ela entrou com recurso, a gente negou o recurso e ela não participou. Não foi para a próxima fase, que no caso das obras e serviços de engenharia, como a gente, né, na tomada de preço, a gente abre primeiro a habilitação, ela não passou para a próxima fase, que foi a abertura de proposta. Então, para vocês que não estão acostumados ainda a participar de licitações com garantia de participação, fiquem atentos às fianças, não pode ser qualquer carta fiança, tem que ser bancária, com instituição reconhecida pelo Banco Central. Rafaela, eu vi umas questões de umas polêmicas que, como a garantia é prévia, e a documentação de habilitação. Gente, a documentação de habilitação agora só vai ser pedida depois, viu? Nem estava no script aqui falar sobre isso, mas a gente faz um adendo. O decreto 10.024,
ele disse que a documentação de habilitação deveria ser inserida no sistema juntamente com a proposta, não é assim? Só que a Lei 14.133 agora voltou no tempo e disse que não, que a documentação de habilitação vai ser pedida do vencedor. Só que no caso da fiança, da garantia de participação, ela tem que ser prévia, é uma condição de pré-requisito para habilitação. Então, ela tem que ser juntada com a proposta. Os sistemas, as plataformas de licitação, muito provavelmente, eu ainda não vi nenhuma licitação pela nova lei, até porque a gente vê poucas ainda, né, pedindo a garantia de participação. Mas muito provavelmente os sistemas vão manter essa garantia em sigilo, assim como tinha o sigilo da documentação de habilitação, quando a empresa cadastrava ela junto com a proposta. A habilitação, ela não ficava restrita, ela não ficava lá no sistema, nem tinha acesso o pregoeiro, nem tinha acesso aos demais licitantes. Então, muito provavelmente vai ser assim que vai acontecer no sistema. Vocês vão subir a garantia de participação, mas ela vai ficar ali em sigilo até que seja declarada a empresa vencedora, ok? Que mais? Já falei do artigo 4º, que é da Lei Complementar 123, o artigo 56 sobre os modos de disputa, o artigo 58, garantia de participação. Antes de eu ir para o último, que a gente ainda vai falar sobre análise do edital, tá, gente? Aqui eu tô falando de artigos que são essenciais, porque o licitante fora da média, ele conhece a legislação. Só que eu não posso trazer a discussão de 193 artigos aqui para vocês. Então, eu trouxe 4 que eu acho que são muito importantes para as empresas licitantes e para os consultores de licitação, que tem que saber mais do que a própria empresa, porque se a empresa soubesse mais do que o consultor, ela não precisaria do consultor, não é verdade? Então, o consultor de licitações, ele tem que ser um expert em licitação. Então, vocês precisam estudar muito o novo ordenamento de licitações, as novas normas de licitação, tá? Para quem estava no grupo e colocou que tinha dúvida sobre a garantia de participação, vocês estão aqui na nossa live? Se estiverem, me digam aqui se foi atendida aqui a dúvida que vocês tinham. Aqui nós temos alguns comentários. Reginaldo disse que licitante mediano, aquele que não faz uma planilha de custos para saber até que valor pode chegar em cada produto e depois não pode cumprir e vive pedindo reequilíbrio. Exatamente. É o tal de planejamento que o licitante não faz. Exatamente isso, gente. Planejamento não é só para administração pública. O licitante também precisa fazer o seu planejamento. Estou dando um alô aqui para todo mundo. Respondida, doutora, muito obrigada pela explicação. Perguntei sobre a garantia. Isso, Jamie. Teve você e teve outra pessoa, né? Já estava aqui, viu? Na minha pauta para falar sobre isso. Fiquei muito feliz quando eu vi essa pergunta lá no grupo, porque eu vi que a gente está em conexão total, tá? Diego tá perguntando aqui referente ao balanço. Diego, o balanço, vou só dar um spoiler aqui que não tá na nossa pauta e é um tema que requer um pouco mais de tempo. Olha, a Renata também disse aqui respondido, muito obrigada. Mas o balanço, ele vai ser exigido agora dos últimos 2 exercícios financeiros, tá? Então já fica a dica aí também para as empresas que é importante estarem atentas a isso também, ok? Bom, seguindo aqui, a outra grande habilidade do licitante fora da média que a gente vai falar hoje é saber fazer uma análise crítica do edital. Porque como eu falei, né, antes, o licitante mediano, ele deixa tudo para a última hora. Então ele faz uma leitura muito vaga, né, para não dizer simples demais, simplória demais do edital. Quando a gente deixa para analisar o edital de última hora, o que é que a gente vai olhar? A habilitação é o que o licitante mediano faz, viu, gente? Olha a habilitação e olha os itens. E aí faz a proposta, junta a documentação e acabou-se. Só que, se a gente só analisa a habilitação e os itens, e a gente não vê, por exemplo, local e condições de entrega,
A gente não fez nada, gente. Porque a empresa pode até ganhar a licitação, mas ela não vai conseguir executar. E eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é um objeto que era para ser tão simples, a participação da empresa, mas a falta da leitura do edital torna a coisa complexa e complica a vida da empresa depois na execução do contrato. Em mais de um município, eu já tive problemas, eu do lado do município, né, como procuradora e como consultora de licitações dos órgãos públicos, de empresas que participam de licitações para a venda de gás de cozinha e não observam o local e as condições de entrega. E aí fazem o seu cálculo, né, a sua estimativa, o seu custo, a planilha de custo, que nem faz a planilha, mas ali intuitivamente define o seu preço, sem observar que a entrega ela não é em um depósito único, que a entrega deve ser feita in loco nas escolas e nas unidades de saúde. Só que se você pega, por exemplo, um município, eu vou dar um exemplo aqui do município onde eu sou procuradora geral, tá, gente? Que é o município de Limoeiro de Anadia. Limoeiro de Anadia é um município que tem em média 27 mil habitantes. E fica do lado de Arapiraca, que tem 200 e tantos mil habitantes. Então, quer dizer, 10 vezes mais, né? Se eu não me engano, é essa quantidade de habitantes. Quem for daqui e eu estiver errada, me corrija. Mas é mais ou menos essa a comparação. 27 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes. Em termos de território, Limoeiro de Anadia, se eu não me engano, ainda ganha de Arapiraca ou perde por muito pouco em termos de extensão territorial. Agora imagine 27 mil habitantes espalhados no mesmo território, no mesmo tamanho de território que um outro município de 200 e tantos mil habitantes. Nós temos muitos povoados espalhados no município. Cada povoado desse, praticamente, tem escola e tem posto de saúde. A empresa ganha a licitação e não vê que a entrega deve ser feita nas unidades educacionais e nas unidades de saúde. E aí ela bota o preço único. E com 90% de zona rural. Exatamente, Diego. Diego é lá de Limoeiro. Sesc que faz muito isso. Entrega material em várias unidades. Exatamente. Só que se a empresa não observou as condições de entrega na hora que ela foi elaborar a proposta dela, ela não vai colocar a despesa com essa entrega em várias unidades. E aí a empresa depois bota a mão na cabeça, pede reajuste, pede reequilíbrio. Não existe reequilíbrio para isso, gente. Foi uma falha da empresa na hora de elaborar a proposta. E se ela e quando ela participa da licitação, ela diz que declara que conhece e aceita todas as condições do edital. Só que ela não conhece, ela só aceita. Entende? E aí, esse licitante que fez essa análise desse edital é um licitante mediano. Ele não é abaixo da média, tá, gente? Ele é mediano. A maioria esmagadora faz isso. Eu até entendo que muitas vezes é o volume de licitações que uma empresa só, que uma pessoa só organiza de documento para participar. Mas se a sua empresa está nesse patamar de ter um volume grande de licitações e que por causa disso os seus colaboradores não têm tempo hábil de fazer uma análise criteriosa no edital, está na hora de você aumentar a sua equipe, porque senão você não vai se tornar um licitante e uma empresa acima da média. Você vai continuar onde você está. Concordam? Tá? Então, o licitante fora da média, ele sabe fazer a análise criteriosa do edital. E quando eu falo em análise criteriosa do edital, a análise começa no preâmbulo do edital, no título, lá em cima, nas primeiras frases. Porque as primeiras frases, inclusive do edital, o preâmbulo, ele vai dizer qual é o critério de julgamento, qual se vai ser pelo menor preço, se vai ser pelo maior desconto,
Ele vai te dizer se vai ser por item, se vai ser por lote, se vai ser por grupo. Olha, Arapiraca tem 345 quilômetros e Limoeiro tem 316. Olha aí, a diferença. Só que uma tem 27 mil habitantes espalhados nesse território enorme. Então, a entrega, a logística... E outra, zona rural. Zona rural, não é asfalto. Então, a entrega disso, a logística de entrega é muito atípica, é muito diferente. E se a empresa não tiver atenta a isso, ela vai se quebrar todinha na hora da execução do contrato, gente. Então, precisa estar atenta ao edital. O edital vai te falar tudo isso, né? E se ele te fala algo que não é possível, o licitante que é fora da média, que faz os meus cursos, ele sabe que pode impugnar o edital. Se tiver alguma quilômetros quadrados, José Edson está dizendo aqui. Se tiver alguma exigência no edital, que ele leu o edital do começo, como eu estava dizendo, né, gente? O edital começa lá na primeira frase, no preâmbulo, que traz muitas informações importantes. Qual o critério de julgamento, se é pelo menor preço, se é pelo maior desconto, se é por item, se é por lote, se é por grupo. Então, todas essas informações estão no preâmbulo. E a leitura, ela vai até a minuta do contrato, que normalmente é o último anexo do edital. Rafael, eu tenho que ler o anexo, o modelo, data de registro de preço? Tem. Eu tenho que ler a minuta do contrato? Tem. Eu tenho que ler o termo de referência? Tem. Porque, às vezes, exigências de certificação, por exemplo, ISO 9001, né, e por aí vai, não está na documentação de habilitação. Está no termo de referência, às vezes numa letrinha pequena, que alguns órgãos da administração pública, não aqueles que eu presto consultoria, porque a gente não vai fazer isso, mas alguns botam num lugar diferente do cotidiano, do normal, justamente para a empresa não ver, escorregar e ser inabilitada. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, o licitante que é fora da média, ele não deixa pegar por pegadinha, porque ele lê o edital todo, do começo até o fim, tá? E é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Casquinha de banana, exatamente, proposital. Não foi esquecida lá não, foi de propósito na maioria das vezes, infelizmente. Então, o que é que não pode... Eu separei aqui também para vocês 4 coisas que não podem deixar de ser analisadas no edital, tá? Que o licitante que é fora da média, ele não deixa passar de jeito nenhum. Local e condições de entrega, e eu já trouxe um exemplo e já falei aqui para vocês por que o licitante fora da média não pode deixar de ver. Exigências de certificações ou normas técnicas do produto. Muitas vezes isso está embutido em itens do termo de referência, tá? Muitas vezes, às vezes também na especificação do item, lá no meio da especificação tá trazendo lá uma norma técnica que o produto deve seguir. Às vezes essa norma técnica já é um direcionamento e a empresa precisa estar atenta se isso de fato é obrigatório, se isso de fato está justificado no processo, porque qualquer exigência de qualificação técnica e econômica devem estar muito bem justificadas no processo, porque o inciso 21, gente, isso a gente já gravou 2 módulos do nosso curso inteiro, né? Até o dia do lançamento, a gente já vai ter disponibilizado pelo menos, no mínimo, 3 módulos dentro do curso. Todas as aulas que a gente der aqui no Desafio Licitante Fora da Média, elas só vão ficar aqui no Instagram, salvas por 24 horas. Depois elas vão ser retiradas, mas todas essas aulas vão fazer parte da nossa plataforma de aula. E a nossa plataforma de aula, que vai ser com aulas gravadas e aulas ao vivo, na plataforma Zoom, não, as aulas ao vivo não vão ser aqui pelo Instagram, todas essas aulas elas vão ficar gravadas na plataforma e vocês podem assistir quantas vezes quiserem durante um ano, tá? Então, teve dúvida, vai lá, revisita aquele módulo que está na dúvida e assiste a aula novamente. Então, o licitante fora da média, ele não deixa de ver essas exigências de certificações ou normas técnicas do produto também, tá? Então, é preciso que vocês estejam atentos, porque isso vai estar lá
no meio, muitas vezes, da especificação e vocês não vão ver, e é preciso que vocês analisem, se for o caso, vocês façam ali a impugnação daquele edital, e isso a gente também ensina a fazer no nosso curso Licitante Premium. Exigência de garantia de participação também é outra coisa que às vezes não está no lugar devido, deveria estar na qualificação econômica financeira, na condição de participação, já que é um pré-requisito, mas ele pode vir na qualificação econômica financeira, ali confundindo, né? Ele pode vir também no termo de referência, nas obrigações, enfim, mas vocês não vão deixar passar, porque senão vocês vão estar desclassificados do certame antes mesmo de terem a chance de apresentar sua documentação de habilitação, tá? Forma de apresentação do atestado de capacidade técnica. Outra coisa aqui, gente, que vocês precisam estar atentos. O atestado de capacidade técnica, na maioria das vezes, ele é pedido de forma muito simples, tá? Atestado de capacidade técnica que comprove que já executou, forneceu o objeto similar ao da licitação, enfim. Mas em outras situações também é possível vir exigências de quantitativos mínimos, de prazo mínimo de execução da prestação do serviço, e o licitante fora da média, ele não pega a documentação padrão que ele já tem pronta no computador e sobe no upload do sistema, porque cada licitação, a documentação de habilitação, ela tem que ser analisada cuidadosamente, e aqui eu recomendo que façam checklist da documentação de habilitação. A gente vai falar em uma das aulas, eu não me recordo se na ordem aqui está para amanhã, já vou dar spoiler aqui, mas a gente vai ter uma live somente para falar sobre a importância da análise criteriosa da documentação, tanto a sua, empresário, o licitante, quanto também do seu concorrente, né? Quais os impactos, porque nem sempre quem vence a disputa do lance é o contratado, né? E aí a gente vai dar algumas dicas, algumas estratégias aqui nas próximas aulas em relação a isso. E aí, Diego, eu volto a falar um pouquinho rapidamente sobre o balanço nessa aula, já que vai ser mais específica da habilitação. Então, é preciso estar atento também a essa questão do atestado de capacidade técnica para não deixar escapar na leitura do edital qualquer exigência diferente do que normalmente vocês estão acostumados. Então, a gente orienta que vocês façam checklist de toda a documentação. Vocês tenham um checklist padronizado, que é o básico do básico do básico e que vocês vão utilizar em toda e qualquer licitação. Porém, a cada licitação, vocês personalizem, né, esse checklist para que você não esqueça de situações que são específicas daquele edital. E também para facilitar a visualização de exigências que podem ser impugnadas naquele edital. Tem licitante que só falta juntar o exame de sangue. Junta um monte de documento que o edital não pede. Bom, você pediu o que não pede, mas juntar também o que pede, né? Ainda menos mal. O problema é deixar de juntar. Tá, gente? Então não pode deixar de juntar. Também não vai postar, não vai publicar. O vício de rede social não vai postar, não vai publicar, não vai subir lá no sistema documentos que não tem nada a ver, né? Mas o importante é que vocês não esqueçam de nenhuma documentação. Então é importante vocês estarem atentos a isso. Bom, o objetivo dessa nossa live de hoje, dessa nossa aula, era justamente mostrar para vocês duas habilidades indispensáveis ao licitante fora da média, que é conhecer a legislação. A gente não tem como conhecer a legislação toda em uma hora de aula, mas é um estímulo para vocês pesquisarem os principais artigos que impactam diretamente na sua participação na licitação. Essa é a primeira habilidade do licitante fora da média. Ele conhece a legislação e ele estuda sobre a legislação. A segunda habilidade do licitante fora da média, ele sabe fazer uma análise crítica do edital. Ele não lê o edital superficialmente, pulando partes do edital. Ele lê o edital minuciosamente. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa live,
Por que que essa jornada tem o nome de desafio licitante fora da média? Porque é um desafio. E eu vou te desafiar todos os dias. Quem gosta de um desafio? Eu adoro desafios, gente. Vocês sabem que eu tenho aqui minhas formações de coach, master coach, etc, né? Que eu gosto muito desse universo também do desenvolvimento humano. E uma das coisas que mais me motiva são os desafios. Ó o meu coach aqui já dando palminha, né? Que a gente falou aqui no tema que ele gosta. Então, uma das coisas que me motiva são desafios. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns desafios. Toda noite, durante nossa jornada aqui do Desafio Licitante Fora da Média, nós teremos desafios para vocês. E o meu desafio de hoje para vocês é que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo VIP. Se você ainda não está, acesse o link na nossa bio para entrar no nosso grupo VIP. Eu vou disponibilizar um edital lá no grupo e eu lhe desafio a encontrar 3 erros do edital que poderiam ser impugnados, tá? Eu amanhã vou abrir o grupo para que vocês indiquem lá se vocês encontraram ou não encontraram esses erros. Tem mais de 3. Eu preciso que vocês encontrem pelo menos 3. Se você encontrar todos, maravilha. Mas, para facilitar para vocês, eu coloquei mais de 3 e quero que vocês encontrem pelo menos 3 erros do edital. Não tem aquele jogo dos 7 erros, aqui é o jogo dos 3 erros. Vai ser sempre nesse horário? Sim, as nossas lives vão ser sempre às 21 horas, tá? Toda semana, durante toda essa semana nós teremos aula e live aqui às 21 horas, ok? Assim que eu fechar aqui essa live, eu vou disponibilizar o arquivo com o edital. Esse edital, obviamente, né, é um modelo padrão que eu utilizo, porém eu fiz modificações propositais para que tenham erros que possam ser impugnados, e o nome do município é um nome fictício, é o município das fantasias, tá? Então, assim que eu fechar aqui essa live, eu vou disponibilizar o arquivo lá e vocês vão ter até amanhã meio-dia para poder fazer a análise desse edital. Até amanhã meio-dia eu vou dar um pouquinho mais, porque eu sei que todo mundo amanhã trabalha, não é mais feriado, mas eu vou dar um tempo lá no grupo para que vocês façam análise e me digam se vocês encontraram pelo menos 3 erros no edital, tá bom? Quem não tá no grupo, acessa lá o link, entra do grupo, porque todo dia nós teremos uma atividade como essa. Todo dia vai ser um desafio diferente e você só vai ter acesso ao arquivo se você estiver no nosso grupo, tá bom? Então, uma boa noite e um bom descanso para todos. Foi maravilhoso ter vocês aqui na nossa aula inaugural do nosso desafio Licitante Fora da Média. Eu espero ter contribuído com vocês e ainda tem muito conteúdo para a gente disponibilizar ao longo do nosso desafio. Boa noite e até amanhã.